Você não é o seu passado. Existe uma mentira que aprisiona mais pessoas do que a falta de dinheiro, do que a falta de oportunidades, até do que a falta de conhecimento. A mentira de que seu futuro já foi decidido pelo lugar onde você nasceu. Que a sua realidade está condenada a repetir a realidade da sua família. Que a sua história já foi escrita. E talvez você tenha crescido ouvindo isso. Na nossa família, ninguém prospera. Ninguém aqui estudou, ninguém aqui conseguiu, ninguém aqui teve sorte, ninguém saiu daqui. E sem perceber, você começou a acreditar que seu CEP era uma sentença, que seu sobrenome era um destino, que a sua origem ela era uma prisão. Mas eu quero te mostrar algo que poucas pessoas entendem. A sua origem, ela explica muita coisa, mas ela não determina absolutamente nada. Existe uma diferença gigantesca entre explicação e condenação. O lugar onde você veio explica seus medos, explica suas crenças, explica suas limitações, explica a forma de enxergar o dinheiro, explica a sua relação com o trabalho, explica seus comportamentos, mas não determina quem você será. Porque a sua história, ela começa antes de você nascer, mas não termina onde ela começou. Talvez você tenha vindo de uma casa onde faltava dinheiro. Talvez você tenha crescido vendo seus pais brigando por contas. Talvez você tenha aprendido que a prosperidade era para os outros. Talvez você tenha aprendido que riqueza era um pecado. Talvez você tenha aprendido que pessoas bem-sucedidas eram desonestas. Talvez você tenha crescido cercado por escassez. E tudo isso, obviamente, deixou marcas. Marcas profundas. Mas marcas não são algemas. Feridas não são sua identidade. Cicatrizes não são destinos. O problema é que muita gente transforma a própria história em uma justificativa permanente e passa a vida inteira explicando por que não conseguiu, explicando por que não deu certo, explicando por que não pode, explicando por que não vai tentar. Mas existe uma pergunta que muda tudo. O que você vai fazer com a história que você recebeu? Porque ninguém escolhe o seu ponto de partida, mas todos escolhem a direção dos próximos passos. Você não escolheu o ambiente onde você nasceu, mas pode escolher um ambiente onde você permanece. Você não escolheu as crenças que colocaram na sua cabeça quando você era criança, mas escolhe quais crenças continuam alimentando como adulto. Você não escolheu as dores que você viveu, mas escolhe o significado que dará a elas. E isso tem poder, isso é poderoso, porque significa que se você não escolheu e pode agora escolher, você não está condenado. A responsabilidade ela é sua e isso assusta. Porque enquanto a culpa está nos outros, existe um alívio. Enquanto a culpa está na economia, enquanto a culpa está no governo, enquanto a culpa está lá na família, enquanto a culpa está na infância, enquanto a culpa está nos traumas, você continua sem poder. Isso traz um alívio, mas traz uma aflição. Mas no instante que você assume a responsabilidade, você recupera o controle. Não sobre tudo, mas sobre aquilo que realmente importa. As suas decisões, os seus hábitos, a sua disciplina, a sua mentalidade, a sua reação diante das circunstâncias. A realidade é que a maioria das pessoas quer uma vida diferente, mantendo uma mesma identidade. Quer resultados novos com comportamentos antigos. Quer prosperidade com pensamentos de escassez. Quer abundância com medo. Quer crescimento sem desconforto. Quer transformação sem processo. Mas a vida não funciona assim. Você não constrói uma realidade nova carregando a mesma mentalidade que construiu a realidade antiga.
Toda mudança externa começa com uma reconstrução interna. Primeiro você muda a forma de pensar, depois você muda a forma de agir, depois você muda a forma de viver e somente então muda a sua realidade. A árvore sempre aparece depois que a raiz se estabeleceu. O fruto sempre aparece depois da semente. O resultado sempre aparece depois de uma transformação invisível. Por isso muita gente desiste cedo demais, porque quer colher antes de plantar. Quer prosperar antes de se desenvolver. Mas toda construção verdadeira, vai exigir um preço. E aqui eu não vou romantizar nada, porque existe um discurso perigoso sendo vendido por aí. O discurso que basta acreditar, que basta pensar positivo, que basta visualizar. Não, não basta. Você pode visualizar o dia inteiro, mas se não agir, nada muda. Você pode repetir afirmações diante do espelho: eu sou forte, sou corajoso, eu consigo. Mas se continuar tomando decisões ruins, nada muda. Você pode desejar a prosperidade, mas se não se desenvolver, não desenvolver competências, nada muda. A realidade ela é construída, tijolo por tijolo, escolha por escolha, dia após dia. E isso exige suor, exige renúncia, exige disciplina. Vai exigir de você abrir mão de prazeres imediatos por objetivos maiores. Vai exigir trabalhar quando ninguém está vendo. Vai exigir estudar quando ninguém está cobrando de você. Vai exigir continuar quando não tem ninguém aplaudindo o seu percurso, a sua trajetória. Porque a verdade é que ninguém vê o bastidor da transformação. As pessoas veem o resultado, mas não vê as madrugadas, os fracassos, os erros, os recomeços, as lágrimas, os momentos em que você vai estar ali aflito, pensando em desistir. Todo o sucesso que parece repentino, ele foi construído lentamente durante anos, em silêncio, na invisibilidade. E olha, existe algo aqui muito valioso que você precisa entender. A sua realidade atual não é produzida pelo que você faz de vez em quando. Ela é produzida pelo que você faz repetidamente. São os seus hábitos, são as suas rotinas, são os seus padrões. Porque ninguém constrói riqueza em um único dia, mas pode construir pobreza durante anos através de pequenas decisões ruins. Ninguém constrói um casamento extraordinário em um único dia, mas pode destruí-lo aos poucos através de pequenas negligências. Ninguém constrói uma carreira brilhante num único dia, mas pode construir uma vida extraordinária através de milhares de dias comuns, bem vividos. A pergunta não é onde você está hoje. A pergunta é quem você está se tornando. Porque o futuro é menos sobre destino e mais sobre identidade. Quem você se torna, inevitavelmente, produz os resultados que você terá. Por isso, olha, pare de ficar se perguntando o que você quer ter. Pergunte o que eu preciso me tornar. Porque quando a identidade ela muda, os resultados começam a seguir esse novo padrão. E talvez alguém esteja ouvindo isso agora e pensando: mas você não conhece a minha realidade. E isso é verdade, eu não conheço. Talvez ela seja mais difícil do que a maioria imagina. Talvez você esteja carregando dores que ninguém vê. Talvez você esteja lutando batalhas silenciosas. Talvez você esteja cansado, mas eu quero te lembrar de algo muito, mas muito importante. Grandes histórias raramente começam com cenários favoráveis. Grandes histórias geralmente começam em ambientes improváveis. Não porque a dificuldade seja boa, mas porque a dificuldade desenvolve músculos que o conforto jamais desenvolve. Ela ensina
resistência, adaptação, perseverança, coragem. Um dia você perceberá que aquilo que parecia estar te destruindo estava, na verdade, te forjando, te preparando, mas somente se você continuar caminhando, somente se você não parar, somente se você não transformar sua dor em uma residência permanente. Você pode sim visitar o passado, lá tem muito aprendizado, tem muita memória, mas não pode morar nele. Você pode honrar a sua história, mas não pode ser prisioneiro dela. Você pode reconhecer e deve reconhecer as suas limitações, mas não pode se definir por elas, porque existe uma diferença enorme entre ter uma história difícil e construir uma vida limitada. E talvez seja essa a reflexão mais importante desse vídeo. Você não controla o capítulo onde você nasceu, mas controla os capítulos que ainda serão escritos. Seu passado tem voz, mas não precisa ter voto na sua vida. Sua origem tem influência, mas não precisa ter autoridade sobre você. Sua história pode explicar quem você foi, mas não determina quem você será. Seu passado pode ter cicatrizes, mas o seu futuro está intacto. A partir de hoje, você pode decidir parar de se perguntar por que isso aconteceu comigo e começar a se perguntar o que eu vou construir a partir daqui, porque é exatamente nesse momento que a sua vida muda. Não quando as circunstâncias mudam, mas quando a responsabilidade ela encontra a decisão. A decisão encontra a ação e a ação encontra constância. Constância manifestada através do tempo. A vida que você sonha talvez não chegue rápido. Talvez não chegue fácil, talvez exija mais do que você imagina, mas ela continua sendo possível. Não por causa da sorte, não por causa de atalhos, não por mágica, mas porque seres humanos têm uma capacidade extraordinária de reconstrução. E quando você ainda estiver aqui e ainda estiver respirando, existe possibilidade de construir algo novo. A pergunta final desse vídeo que eu deixo para vocês é muito simples. Você vai continuar sendo produto da sua história? Ou vai se tornar o próximo autor do seu próximo capítulo? Deixa aqui nos comentários e olha, se esse vídeo hoje falou com você, você sabe que aqui no meu canal você encontra mais vídeos que vai falar sobre a sua mentalidade, sobre a possibilidade de você criar a realidade que você deseja. Então, não perde tempo, aqui tem ouro a cada vídeo. Já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo aqui, ó, com quem precisa receber uma mensagem como essa. Estou te esperando no próximo vídeo.